Na escola bíblica dominical de hoje, nós vamos estudar a lição de número 5. O casamento é para sempre. Na aula de hoje, nós vamos apresentar a condenação do adultério. Também nós vamos mostrar que o que rege o coração regerá o corpo também. Ao final da aula, nós vamos afirmar a indissolubilidade do casamento. Fique conosco para mais um estudo da Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. É com muito prazer, com muita alegria e satisfação que mais uma vez nós estamos aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Estamos a estudar o segundo trimestre do ano de 2022, os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Esta lição foi comentada pelo pastor Osiel Gomes. Quero pedir para você se subscrever no meu canal. Visite também o nosso site www.moldado.com. Não se esqueça de acrescentar estudos e mensagens. Esse é o endereço do site www.moldado.com, estudos e mensagens. No site você pode fazer o download desses slides que aparecem na vossa tela para dar a sua aula na Escola Bíblica Dominical ou estudar conosco a Palavra de Deus. Não se esqueça também de deixar o seu like, de fazer o seu comentário para fortalecer o nosso canal. E então, esta mensagem, este estudo, este ensino alcançará mais pessoas que também precisam ser alimentados da Palavra de Deus, este alimento espiritual que tão bem faz para o homem. Hoje nós vamos estudar a lição de número 5. O casamento é para sempre. Deus não instituiu o casamento para que um homem e uma mulher vivessem apenas um ano, um mês, 3 meses. Deus instituiu o casamento para que o homem vivesse para sempre com a sua mulher, até que a morte o separe. O texto áureo está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 19, e o versículo 6. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. A verdade prática, a vontade de Deus para o casamento é que ele seja vitalício. Na continuidade do Sermão do Monte, Jesus então vai condenar o adultério, porque o adultério é que quebra o casamento. O adultério é o pecado que traz prejuízo ao casamento e com a consequência depois, muitos casamentos acontece o divórcio. Oséias vai dizer que Deus odeia o divórcio. Essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é, como eu já disse, que o homem viva para sempre com a sua mulher a qual ele casou, que a mulher viva para sempre com o seu marido com o qual ele casou. E por isso Jesus vai condenar o adultério. A leitura bíblica em classe está em Mateus capítulo 5, versículos 27 a 32. A introdução da nossa lição. Jesus vai destacar o 7º mandamento. A preservação do casamento foi destacada como caráter do verdadeiro discípulo de Cristo.
Então, o verdadeiro discípulo de Cristo, ele preserva o casamento, ele mantém o casamento, ele vigia para que o seu casamento permaneça na vontade de Deus, sendo fiel ao seu cônjuge. Jesus disse: não adulterará. O adultério, ele é um desejo maligno que começa onde? Começa no coração. A teoria sobre o divórcio cai por terra quando Jesus disse que o adultério começa no coração. Não é a prática. A prática é uma execução do que já estava no coração do homem. O escritor aos Hebreus, no capítulo 13 e o versículo 4, ele disse: o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. A condenação do adultério. Vamos ver a definição do adultério. O adultério é definido como uma relação sexual. O adúltero é aquele que pratica. O adultério é a prática. Então, o adultério, ele é uma relação sexual que um homem casado tem com uma mulher que não é sua esposa ou vice-versa. A mulher também casada, tendo um relacionamento com um homem que não é casado, também é classificado como adultério. A idolatria era chamada figuradamente de adultério, porque o povo de Israel, quando rebeliava contra Deus, eles estavam sendo infiéis a Deus. Adultério é mistura. Quando você mistura um líquido com outro líquido, você então está adulterando um líquido. Então, é uma mistura. E o povo de Israel, eles se misturavam com outros povos, sendo infiéis a Deus. Eles cometiam adultério, se dobrando, clamando a outros deuses. Então isso era uma idolatria que figuradamente também foi chamada por Jeremias e Ezequiel de adultério. Jesus tratava da preservação do casamento através da fidelidade e a família. Quando Jesus condenou o adultério, falando do pensamento do coração do homem, não estava Jesus trazendo uma lei mais forte, mas uma preservação para que o homem viesse cuidar da sua vida espiritual, para que o homem viesse cuidar do seu casamento, para que o homem viesse cuidar da sua família e não caísse nesse pecado que traz tanto prejuízos à família, à sociedade, enfim, e até, com certeza, traz prejuízos à igreja. O segundo tópico da nossa lição, ou seja, o segundo item, fala da posição de Jesus quanto ao adultério. Jesus disse que o adultério começa no coração. De que forma o adultério começa no coração? Começa com um olhar cobiçoso. Começa com pensamentos impuros. Homens ou mulheres que olham um para o outro e já se veem na cama cometendo, ou seja, se relacionando sexualmente. Então isso são o quê? São pensamentos impuros, são olhar cobiçoso, é o que está no
no mandamento de número 10, né, o 10º mandamento. Fala não cobiçar a mulher do próximo. Então, Jesus, ele disse que o adultério começa no coração, com o olhar, depois com um pensamento impuro, e o homem ou a mulher, eles vão alimentando esse pecado, vão alimentando esses pensamentos impuros no seu coração, e depois acaba por cair nesse pecado, o pecado de adultério. Deuteronômio 24:1 diz assim: se um homem casar-se com uma mulher e depois não a quiser mais, por encontrar nela algo que ele reprova, dará certidão de divórcio à mulher e a mandará embora. É o que estava escrito na lei. Jesus vai além da prática sexual quando ele fala do pensamento do coração, do desejo, da carne. Aí ele vai um pouco além, dizendo que a prática sexual leva ao divórcio, e diz que tudo começa no interior do homem. A prática sexual, depois, a prática sexual ilícita, depois o divórcio, e o casamento se acaba. Então veja que Jesus quis preservar o casamento quando falou contra o adultério. Jesus nos aconselha a se abster dos pensamentos impuros, porque os pensamentos impuros, eles são de origem carnal. E a carne, ela é forte na nossa vida. Então nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para combater os desejos da carne, os desejos carnais, os pensamentos impuros. Uma intenção errada é tão pecaminosa quanto um ato. Por quê? Porque dá origem ao ato. Quando nós então abstemos-nos, eliminamos os pensamentos impuros, que começa pelo olhar. Então nós devemos fazer o quê? Ter cuidado naquilo que vemos, ter cuidado naquilo que ouvimos, ter cuidado de todas as coisas, vigiarmos. Nós temos uma base para nós ficarmos em vigilância, que é a oração, o estudo da palavra de Deus, o jejum. Então, isso é base para nós mantermos uma vida espiritual guardada e protegida dos desejos e vontades da carne. Com certeza, nós vamos conseguir abstermos-nos dos pensamentos impuros. O item de número 3 fala dos males do adultério. Então, quantos males traz o adultério para uma família? Quantos males traz o adultério para uma sociedade? Quantos males traz um adultério na igreja? Então o adultério, ele é prejudicial para a estrutura familiar. Quantas pessoas precisam mudarem-se de uma cidade para outra, de um país para outro, até por causa de um ato de adultério. Qualquer infidelidade no relacionamento a dois sempre é ruim. Gera desconfianças, feridas emocionais, desvalorização, desrespeito, fraqueza e queda na vida espiritual. Por isso, é preciso sempre cuidar da infidelidade no casamento, com a oração, com o estudo da palavra de Deus, para que este mal não aconteça, para que as coisas ruins não aconteçam no nosso casamento. Então a oração, o estudo da palavra e o jejum é primordial na vida do cônjuge, na vida do casal, na vida da família. A família deve estar estruturada
na palavra de Deus, para que esses males não venham destruir a família, destruir o casamento. O cristão deve manter a mente pura, cheia da palavra de Deus, para evitar esse ato. Então veja que aqui o escritor, ele já traz aqui uma dica de como nós devemos então se livrar, eliminar esses pensamentos impuros. Devemos manter a nossa mente, o nosso pensamento cheio da palavra de Deus, o nosso coração cheio de desejo de servir a Deus, e então nós vamos evitar que esse mal venha sobre a nossa vida. O segundo tópico da nossa lição: o que rege o coração regerá o corpo. O que procede do coração. O pecado não está restrito apenas ao ato, mas também a pensamentos impuros, malignos, cuja fonte é o coração. Então o pecado não está só no ato, como já dissemos. Os pensamentos impuros também é infidelidade. As mensagens maliciosas enviadas de um telefone, de um cônjuge, para um outro que não é o seu cônjuge, também é um mal, é uma infidelidade conjugal. Isso deve ser, se você comete isso, você deve corrigir isso na sua vida o quanto antes. Pedir perdão e continuar a sua vida servindo a Cristo de uma forma pura, de uma forma saudável, de uma forma que Deus se agrade. Veja o que diz Mateus 15:19. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Tudo isso procede do coração. Ou seja, isso vem de fora para dentro. Ou seja, o que você está vendo, o que você está lendo, o que você está ouvindo, isso tudo vai influenciar e fazer com que o pecado entre na sua vida. Então você precisa tirar essas coisas da sua vida. Não ficar mais concentrado, olhando em coisas que você não deve olhar, que vai prejudicar a sua vida espiritual. Ouvindo coisas que também você se concentre e que venha causar mal para a sua vida espiritual e mais tarde para a sua vida conjugal. Colossenses ainda nos diz aqui que no seu aspecto figurativo, o coração refere-se ao caráter moral. Um cristão que tem um coração transformado tem um viver totalmente diferente, cheio da palavra de Deus. Então, o coração refere-se ao caráter moral. O que está cheio o seu coração, você vai colocar em prática, porque o seu coração está cheio. Se o seu coração estiver cheio da palavra de Deus, com certeza você vai expressar serviço para Deus, adoração para Deus, glorificação para Deus. Mas se o seu coração estiver cheio de coisas ruins, você vai expressar aquilo que é ruim e vai desagradar a Deus. E com certeza, se for nesse quesito no relacionamento sexual, então você vai trazer males para a sua família, porque mais cedo ou mais tarde, o ato, a prática ilícita sexualmente com uma outra pessoa que não é o seu cônjuge, vai acontecer e vai trazer prejuízos para a sua família.
prejuízos para a igreja, prejuízos até na sociedade. Então é preciso cuidar para que isso não aconteça na nossa vida. O homem é o que pensa. Os pensamentos e ideias que estão no seu homem interior, por isso que é importante você ler o que é bom, você ver o que é bom e você ouvir o que é bom. Você ver o que agrada a Deus, se concentrar naquilo que é de Deus. Você ler aquilo que agrada a Deus, naquilo que edifica a sua alma espiritual, naquilo que edifica a sua vida. E você deve também ouvir, se concentrar em ouvir as coisas que são do reino de Deus e que traz edificação para a sua vida espiritual. Então, o homem é o que pensa. Os pensamentos e ideias que estão no seu homem interior são os motores que colocam em ação todo o seu corpo e são determinantes para a sua conduta, o seu comportamento, a sua ética diante da sociedade a qual você convive, diante da sua família. Se armazenarmos pensamentos bons, semearemos boas ações. Se armazenarmos pensamentos que nos levam a pecar, cairemos no pecado. Por isso devemos armazenar, depositar, guardar aquilo que é bom para semear coisas boas na família, na sociedade e na igreja, e não pensamentos ruins que vão levar você a pecar contra Deus. Tiago 1, 14 e 15. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, pelo que ele está cobiçando, ele é tentado, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, aquilo que você cobiçou, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. Veja que a cobiça vai levar você ao ato. E você vai dar luz ao pecado, dar a luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, vai gerar o quê? A morte. A morte espiritual. A morte de uma família que glorificava a Deus. Porque a família às vezes também morre espiritualmente. São os prejuízos espirituais do pecado de adultério na família. As tentações vêm com as obras da carne e encontra guarida em um coração pecaminoso. Veja que todas as tentações, elas vêm com as obras da carne. Quais são as obras da carne? Paulo deixou aqui uma porção delas aqui. A imoralidade sexual, a impureza, a libertinagem, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as rixas, os ciúmes, as iras, as discórdias, as divisões, as facções, as invejas, bebedeiras, orgias. E Paulo fez aqui uma lista delas e depois vai dizer coisas semelhantes a estas. Então, devemos nos cuidar com as obras da carne, porque elas vêm. Nós temos ela aí 24 horas tentando-nos para pecarmos, mas o que nós devemos fazer é nos abstermos dessas obras da carne para glorificar a Deus, para adorar a Deus. Toda vez que nós nos abstemos, que nós rejeitamos cometer esses atos pecaminosos, nós glorificamos a Deus na nossa carne. Devemos tapar essas brechas com as virtudes do fruto do Espírito. Então essas brechas, elas são tapadas com as virtudes
do fruto do Espírito. Mas para que essas virtudes do fruto do Espírito aconteçam na nossa vida, nós precisamos ter sempre a base. Qual é a base da vida espiritual? A oração, o jejum e o estudo da palavra de Deus. Isso é a base. Tendo esta base para a nossa vida espiritual, as virtudes do fruto do Espírito, elas vão tampar as brechas das tentações das obras da carne. E nós não vamos cometer as obras da carne porque estão tampadas com as virtudes do fruto do Espírito, com o amor, com a alegria, com a paz, com a longanimidade, com a benignidade, com a bondade, com a fidelidade, com a mansidão e com o domínio próprio. O terceiro item, sujeitando o corpo ao espírito. O caminho para que o cristão possa dominar bem o corpo é viver na dependência do Espírito. Precisamos depender do Espírito Santo para nos ajudar a vencermos as obras da carne e enchermos das virtudes do fruto do Espírito. Então esse caminho, ele é maravilhoso. O caminho que vai nos ajudar a viver uma vida na dependência do Espírito Santo. Jesus usou figuras de linguagem e de modo hiperbólico para mostrar como fazer para vencer os instintos sexuais. Ao sugerir, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Cristo não estava a incitar alguém a praticar mutilação dos membros do corpo, mas mostrando atitudes de sacrifício à carne para glorificar a Deus. É o que nós estávamos dizendo no início. Cuidado naquilo que você olha. Agora, o seu olhar, o seu olho, ele é arrancado quando você não olha, quando você deixa de olhar, tira a sua concentração, você está arrancando o seu olho das coisas que desagradam e que pode trazer prejuízo à sua vida espiritual. Então arranca-o, não é arrancar literalmente, mas é arrancar das coisas que vão trazer prejuízos espirituais. Agora, se for preciso arrancar, se for preciso tirar o que não é preciso, e o que Jesus não estava aqui incitando a isso, a praticar essa mutilação, tanto dos olhos, depois ele vai falar dos pés, das mãos, ou seja, das mãos onde você pega, dos pés onde você anda. Deixe de andar, trilhar por caminhos que vão trazer prejuízos espirituais. A sua mão, cuidado onde vai a sua mão, aquilo que você pega. Não pegue. Então, todas as vezes que você sacrifica o seu olhar, não olhando para aquilo que desagrada a Deus e traz prejuízos à sua vida espiritual, todas as vezes que você sacrifica, não colocando os seus pés em lugares que não são para você colocar, que vai desagradar a Deus e que vai trazer prejuízos espirituais para você e para a sua família, para a igreja e para a sociedade. Não faça isso. Todas as vezes que você sacrifica, você está arrancando, você está como se estivesse mesmo mutilando. Você está sacrificando o seu olhar, sacrificando o seu andar, sacrificando os seus membros para fazer aquilo que agrada a Deus.
olhar para as coisas que agradam ao Senhor e traz então benefícios para a sua vida espiritual, pisando os pés onde o Senhor se agrada e também traz benefícios para a sua vida espiritual. Então, todas as vezes que você faz isso, você glorifica a Deus na sua carne, quando você abstém-se desses atos tão ruins para a sua vida espiritual. A indissolubilidade do casamento. O casamento na perspectiva bíblica. O casamento é fundamental em todas as instituições sociais. Como é importante o casamento nas instituições sociais. Ele é importante, ele é fundamental. O casamento deve ser permanente, não deve ser quebrado. A convivência de um homem e de uma mulher que se casaram não deve ser quebrado através de um contrato, através de um tempo ou por coisas banais. O casamento deve ser permanente. Deus deu ordem: não adulterarás. É uma ordem de Jesus, não adulterar. Deus não estava sendo aqui forte ou pegando pesado naquilo que ele estava dizendo. Não. Não adulterarás, não tenhais pensamentos impuros, não cobiçarás. Isso é para a proteção do casamento, para proteger a família, para proteger a sociedade, para proteger a igreja. Cristo falou da aliança, do vínculo conjugal, de modo que já não são mais um, mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Deus ajuntou você e a sua esposa. Vocês se casaram. Nós nos casamos. Então eu tenho um casamento, tenho uma esposa, você tem a sua esposa. Então o que devemos fazer? Cuidar para que esse casamento não seja quebrado. Cuidar para que esse casamento seja um casamento permanente na vontade de Deus. Então ninguém deve separar aquilo que Deus ajuntou. O homem não deve separar. Paulo comparou o amor de Cristo com a igreja. Deve ser igual ao do marido com a sua esposa. Então Paulo aqui vai fazer uma comparação, que o amor de Cristo com a igreja deve ser também o amor do marido com a sua esposa. De que forma Cristo amou a igreja? Cristo, ele amou a igreja de uma forma incondicional. Cristo, ele amou a igreja de uma forma preciosa, de uma forma amorosa. Não foi por um tempo apenas que Jesus amou a igreja. Ele disse: eu edificarei a minha igreja por um tempo. Não. Para sempre. Jesus continua nos amando. Tanto ele nos ama que ele vive dentro do homem que o adora, que o louva, que o glorifica, que o exalta, que o bendiz. Porque ele nos ama. Ele nos ama tanto que ele morreu na cruz do Calvário por nós. Nós éramos para que estivéssemos mortos já, mas Jesus morreu por nós, para que os nossos pecados viessem a ser perdoados. Esse foi o amor de Cristo para com a igreja. Assim também o marido deve amar a sua esposa, doar a sua vida de amor por sua esposa, para que ele tenha também o amor e o respeito
de sua esposa para com ele. O que fazer para que o casamento seja para sempre? O casamento deve ser construído com base em respeito. Então, deve haver respeito entre o homem e uma mulher. Deve haver respeito. De novo, amizade, bom tratamento. A amizade e o bom tratamento não é enquanto apenas havia o namoro, por exemplo, não é apenas no namoro que deve ser amigo, deve continuar essa amizade e o bom tratamento, o carinho, a dignidade e entre outros. 1 de Pedro 3,7 nos diz: maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento, dando honra à esposa, ou seja, respeitando a esposa sempre. Honrar é respeitar sempre. Honrar é tratar bem sempre. Honrar é dar carinho sempre. Honrar é isso, é amar sempre. Honrar, quando você honra, sempre você ama. Não ama apenas um tempo, porque o amor também não é sentimento, o amor é mandamento. Amai-vos uns aos outros. Amai a sua esposa. Então é mandamento. Então, por ser a parte mais frágil e por ser coerdeira da mesma graça da vida, agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Veja como é importante essa união, o amor entre os cônjuges, até para que Deus responda às nossas orações. Como que Deus vai responder a oração de um cônjuge que está de mal com a sua esposa? Como Deus vai responder às orações de um cônjuge que está de mal com seu marido? Como Deus vai responder a oração de um cônjuge que vive dessa forma, amargurado, desrespeitando a esposa, faltando o carinho para com ela? Então Pedro está dizendo aqui: agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Para ser um casamento duradouro, o que deve acontecer? Primeiro, saber que a vida espiritual é igual a ambos. O Deus de um é o Deus do outro. O Espírito Santo de um é o mesmo. Tudo é o mesmo. A palavra de Deus que alimenta um, alimenta o outro. Então a vida espiritual é igual a ambos. Agora, as obrigações, elas são distintas e específicas. Distintas em um caso, são diferentes. O ato e as obrigações de uma mulher é um. Os atos e as obrigações de um homem é outro. Agora elas podem ser específicas a serem cumpridas com relação no ato sexual, no relacionamento sexual. Elas são específicas. A vida sexual deve ser ativa, deve ser também fiel. O marido sempre deve estar disposto, sempre animado a ter relacionamento sexual com a sua esposa, assim também a esposa para com o marido. Não deve haver rejeição quanto ao relacionamento sexual, em caso de algumas obrigações das mulheres. Então há algumas obrigações que às vezes naquele momento, naquele dia, naquela hora, ela não vai estar disposta a um relacionamento sexual. Também o marido. Então, mas deve haver, então, deve ser ativa e deve ser fiel. O marido deve ser fiel à esposa,
A esposa deve ser fiel ao seu marido no relacionamento sexual, mas só? Não. Em todos os casos deve haver fidelidade um para com o outro. O relacionamento sexual deve ser com amor, deve ser com carinho e deve ser também com muito respeito. Portanto, o casal que deseja que seu casamento dure para sempre deve estar em comunhão com Deus, deve ter uma união marcada pelo amor, deve ter uma vida sexual regrada e sadia. O terceiro item diz assim: casamento, uma união indissolúvel. Na discussão de Jesus com os líderes religiosos, ele destacou os ideais divinos sobre o casamento, isto é, como Deus o havia projetado a fim de que fosse permanente. Então veja que Jesus vai discutir, ele vai trazer o princípio da palavra, o princípio lá no princípio. Não foi assim. Então veja que ele vai destacar os ideais divinos, o que Deus está dizendo realmente sobre o casamento e por que Moisés ele falou quanto também ao casamento. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Os exegetas querem provar que o divórcio é permitido usando duas escolas rabínicas, o Shammai e o Ilai, que ensinam esse ato no aspecto mosaico a partir do adultério. Então, o Shammai ele vai falar sobre a partir do adultério, que somente em caso de adultério. Então esse ato de aspecto mosaico a partir do adultério, permitindo a carta de divórcio somente com adultério, e a outra de uma forma mais liberal. Qualquer coisa que viesse desagradar o marido, a comida queimou, você é feia, enfim, essas coisas, que você quebrou o prato, você não cuidou da casa, enfim, qualquer coisa que viesse desagradar o marido já era um motivo para pedir então o divórcio. Já o outro, com adultério, já pode-se me pedir o divórcio. Para Jesus, o casamento é indissolúvel e que o mandamento de Moisés era devido à fraqueza humana por causa do pecado. Aí Jesus vai dizer: por causa da dureza do coração de vocês, Moisés permitiu que vocês repudiassem a mulher. Aí ele vai dizer: mas não foi assim desde o princípio. E nós vamos ver também que Jesus vai falar do perdão. Então, há de haver um perdão antes do divórcio. Cometeu um adultério, deve haver o quê? Deve pedir perdão, deve se perdoar e deve prosseguir a vida a dois até o fim, porque o Senhor Jesus, ele perdoa. Agora, o problema é quando a pessoa não perdoa. Jesus salienta que concordar com a lei mosaica, segundo o entendimento deles, significava legalizar o adultério e instituir o divórcio. O que Jesus está salientando? Que com a lei mosaica, segundo o entendimento deles, eles estavam o quê? Legalizando o adultério e instituindo o divórcio. Sempre é doloroso falar sobre o divórcio, visto que já se trata da destruição de um casamento. E o divórcio, ele acontece porque houve um adultério. E o adultério acontece porque houve o quê? Pensamentos ruins, cobiçosos, pensamentos imorais, levou o adultério levou ao divórcio. Por isso que Jesus falou: cuida do seu coração, cuida do pensamento do seu coração, abstém-se de pensamentos impuros.
Como servos de Deus, precisamos viver o padrão do reino de Deus, com suas bem-aventuranças. Então, bem-aventurado é aquele que não adultera. Bem-aventurado é aquele que abstém-se de pensamentos impuros para não cometer o adultério e para depois não vir a divorciar. Bem-aventurado os limpos de coração. Entender que o ideal divino é ainda a indissolubilidade da vida a dois, seguindo então o padrão divino do Éden. Qual é o padrão divino do Éden? Os dois serão uma só carne. Um tempo, um ano? Não. Todos sempre, até que a morte os separe. Pela palavra de Deus, então, nessa lição, compreendemos que o casamento ele é para sempre. Agora, a construção do casamento, ela é uma vivência. Essa vida a dois deve ser uma vida de fidelidade, um para com o outro. E ela deve ser marcada pelo amor. Frente aos problemas que possam surgir, o caminho não é o divórcio, o caminho é o perdão. Quando há perdão, há salvação. Salvação da própria vida que pecou, salvação da vítima que perdoou, salvação da família, salvação até na igreja. Serão salvos os seus ministérios, serão salvos a sua vida diante da sociedade. Então, frente aos problemas que possam surgir, o caminho não é o divórcio. Os cônjuges devem agir com boa vontade e sacrifícios, buscando sabedoria divina para que se volte à verdadeira harmonia com a presença de Jesus. Com a presença de Jesus na sua vida, na sua casa, com a presença de Jesus onde quer que você esteja, nós conseguimos vencer os pensamentos impuros. Vencendo os pensamentos impuros, nós vamos evitar a prática do adultério. E quando não acontece a prática do adultério, não acontece também o divórcio. Que muitos fazem isso porque não perdoam. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família e até a próxima oportunidade, quando nós aqui estaremos com mais um estudo da Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical.